Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre a nossa estadia aqui na Terra, à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, e a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração dessa espiritualidade que, por certo, aqui se encontra. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Nós aqui estamos, graças a Deus, por mais essa oportunidade, né, nesse encontro com Jesus. Eu adorei um dia que eu ouvi isso de uma pessoa e achei muito bacana, né? Porque a gente marca encontro com os amigos para tomar um chazinho, um chopinho, ou ir ao cinema, ao teatro, né? Bater papo, jogar a conversa fora. A gente marca sempre um encontro, né? Com hora e tudo. Porque a gente, quando se juntar, fulano, vamos tomar uma coisinha, vamos sair, vamos comer uma pizza. Tá, que horas, fulano? Ah, escolhe aí. Aí a gente marca. Então, a gente também marca aqui com Jesus toda terça-feira, às 15 horas, para a gente receber essa chuva de bênçãos, né? Essa água viva que é a Boa Nova de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, com a codificação, né, da mensagem desses Espíritos, fazendo aí, incorporando toda essa doutrina de amor que a gente tem recebido com muita alegria, porque é uma grande bênção, né? Eu vejo, assim, as pessoas passando por dificuldades, muitas dificuldades, a gente também passa dificuldades, o mundo está passando dificuldade, tantas coisas, né? Aí a gente já está aí, iniciando uma terceira guerra, a gente só não sabe se ela vai continuar. Então, é dificuldade o tempo inteiro, né? Mas, entre todas as pessoas que passam dificuldades, cada uma tem o seu diferencial na hora de vivenciar essas dificuldades. Cada uma vai se agarrar com aquilo que ela entende ser, não é? A sua bênção, a sua consolação. Então, seja para o materialista, né, que vai, se ele morrer, acaba tudo, então que bom, não vou sofrer mais. Aí, para os cristãos, para os religiosos, que todos eles têm esse conhecimento, né, em comum, que a vida continua, né? Os espíritos não morrem, o que morre é o corpo. E nós, da doutrina espírita, nós espíritas, nós temos aí as explicações lógicas para isso tudo e dá um conforto muito grande, porque a gente não só sabe que a vida continua, que existe uma vida além dessa aqui e que essa aqui é uma cópia grosseira da outra, não é? A gente não só sabe que a vida continua, como nós temos os relatos de como ela é. Porque uma vez o Papa falou, eu sei que existe uma vida além dessa, mas nós não sabemos como é que ela é. Mas nós sabemos, porque os espíritos nos revelam isso, como é a vida na dimensão dos espíritos. Não é nos mundos espirituais. A gente usa essas expressões e sempre que eu vou usar, que eu lembro, eu já mudo de ideia, porque não existe mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos são todos os mundos que estão aí no universo, que compõem todo esse universo. É o nosso aqui. Esse mundo, a Terra, é também um mundo dos espíritos. Nós somos almas encarnadas, temos um corpo, estamos encarnados. A Terra, não é? Ela está adaptada a essa vida que a gente tem aqui. Tudo ela nos oferece, ela nos dá tudo que a gente precisa encontra nela. Mas ela também, ela tem a dimensão espiritual dela. Os mundos são materiais,
mas todos eles têm sua dimensão espiritual, que fica no campo magnético da Terra. Aqui, né, nós temos a dimensão material e a dimensão espiritual. Hoje, nós estamos com pouquíssimos encarnados, com poucas almas aqui, né? Nós estamos aqui 2, 3 ali com Magui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com Silvinha, mais alguém chegando ali, 12. Vamos contar 15 almas aqui no centro hoje. Mas repleto de espíritos, com certeza. Com certeza, porque esta casa tem a dimensão espiritual dela. E na dimensão espiritual é onde os trabalhos espirituais acontecem. Quando o nosso aqui termina, na parte material, que a gente encerra, que a gente vai embora, o trabalho espiritual continua. Continua aqui na dimensão espiritual desta casa, no campo magnético desta região toda aqui, né? Porque isso faz parte desse contexto todo universal. Eu me lembro muito bem, uma vez que eu estava começando aqui assim, não assim tão no início não, mas eu estava começando na mocidade, né? Eu era diretora da mocidade na época, tinha alguns jovens, mas nessas datas assim, as pessoas viajam, principalmente os jovens, têm as suas atividades, aproveitam aí, né? Às vezes assim a aula que não tem, né? As férias ou então recessos da escola ou das faculdades, seja o que for, né? E viajam e vão se divertir, isso tudo faz parte do mundo material, né? Tudo isso faz parte. Então, quando a reunião caía assim num dia assim, a gente não costumava suspender. Como aqui a gente não suspende as reuniões. Elas acontecem o tempo inteiro, todos os dias do ano. Não importa Natal, Carnaval, Ano Novo, Páscoa, Semana Santa, não temos feriado. Espírito não faz feriado. Espírito não deixa de trabalhar porque é feriado e nós espíritas também não podemos, porque nós somos seus instrumentos, né? Então a gente está sempre aqui. Aí eu me lembro que eu vim para cá, num sábado, que era o dia da nossa reunião de mocidade. Aí eu estou aqui aguardando os jovens, nada dos jovens chegaram. Eu já contei isso aqui algumas vezes, nada dos jovens chegaram. Eu falei, ih, caramba, e agora? O que eu faço? Eu já estava aqui mais ou menos uma meia hora, nada de chegar alguém. Aí, de repente, chegou o Ronald Gripe, Fideliane, né? Ele era um dos jovens. Ele hoje tem uma veterinária aqui na avenida, ali uma veterinária bonita aqui nessa calçada, aqui mais em cima um pouquinho ali, de frente para a avenida mesmo. Então, ele chegou aqui e ele falou, e aí, ele vai fazer a reunião? Eu falei, Ronald, vamos esperar mais um pouquinho. O assunto hoje é tão importante, é tão bom, que não vale a pena a gente fazer sem o pessoal todo aqui e tal. Depois a gente vai ter que repetir, porque é um assunto legal. Aí ficamos conversando e deu mais uns 10, 15 minutos. Chegou ninguém e falei, agora não vai vir mesmo. E eu me lembro que eu estava com os meus filhos em casa, esperando para ir a um aniversário na casa de Ricardo, seu irmão, um dos filhos de Ricardo. E as crianças em casa esperando e tal, eu só ia depois da coisa. Eu falei assim, então vou adiantar lá com as crianças também. Semana que vem a gente faz. E fui. Meu Deus, olha, até hoje eu escuto na minha cabeça a frase assim, você não tinha esse direito. Sabe aquele filme Ghost, que ele ficava tentando aquela médium, que não sabia que era médium, porque ela enganava as pessoas, mas ela era médium. E quando ele precisou dela para poder conversar com a ex-esposa, né, aquela que estava ainda no mundo, ele ficou cantando a musiquinha do Elefantinho, né? Ela desesperada, ela, meu Deus, eu não aguento isso, vai embora, que não sei o quê. Eu fiquei assim, escutando a noite inteira aquilo ali. Você não tinha esse direito. Você não tinha esse direito. Aí eu lembrei até de quando eu era estudante, era na escola primária, eu estava no Instituto Lúcio. Quando a gente fazia alguma coisa que eu não devia fazer, eles mandavam a gente ficar preenchendo a folha.
Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito. Eu falei, meu Deus, estou revivendo minha primeira série lá. Copiando a frase no livro. E aquela voz na minha cabeça. Entrei em prece, pedi perdão a Deus, pedi perdão aos espíritos. E que eu não deixaria mais isso acontecer. E assim foi melhorando aquele pensamento, aquela coisa. Isso foi num sábado, né? Quando chegou na segunda-feira, que era o meu estudo do Evangelho em casa, quando eu abro um livrinho que eu lia com as crianças e tudo, que eu abro assim, eu devia até ter separado aquilo, eu não me lembro nem qual foi o livro, mas o texto que veio para a abertura do nosso estudo era todo em cima disso. Que muitos vêm de longe para as reuniões nas casas espíritas e precisam ser amparados, ser recebidos, precisam ser orientados, né? Os desencarnados, não eram os encarnados. O texto era sobre os espíritos, né, desencarnados. Então, hoje, nós estamos aqui falando, com certeza, para a maioria que está aqui presente na dimensão espiritual, que são os espíritos, e nós somos almas, que nós estamos encarnados. Esse é o nosso assunto, né? Espíritos errantes. Hoje, a maior parte da nossa plateia aqui é de espíritos errantes. Ah, mas nós não somos espíritos errantes? Não, nós somos almas encarnadas. A hora que a gente desencarnar, a gente é espírito errante. Mas todos nós, no geral, somos espíritos errantes, que ora estamos num corpo e ora não. Então, espíritos errantes são aqueles que estão sem os seus corpos materiais, porque estão na erraticidade, estão vivendo na erraticidade. A gente já passou por essa questão aqui, né? E hoje nós terminamos a nossa conversa da semana passada falando sobre como os espíritos aprendem, né? Como eles se instruem. E a gente viu que eles se instruem analisando o passado deles. Eu ainda comentei aqui que esse deve ser, né, também, essa deve ser também a nossa atitude no final do nosso dia. Chegando lá no momento da gente dormir, a gente deve fazer uma reflexãozinha do nosso passado. Do nosso passado? Do nosso dia que passou, porque ele é passado. O nosso dia que passou, que ele é um passado. O presente é aquele momento ali que a gente está se preparando para dormir. Porque o que a gente fez naquele dia, aquilo ali já se tornou passado. Por quê? Você não pode mais fazer nada. Você não pode mais fazer nada, mudar nada ali para que fique diferente daquele momento. Não, aquilo já está registrado. O que você fez já está registrado. O que você fez já está lá no seu caderninho, já está lá no seu arquivo mental, já está tudo lá. Você não pode mais mexer naquilo. O que você pode fazer? Não repetir. Melhorar naquela situação ali para que você possa consertar seus erros, os erros que você cometeu durante o dia. E permanecer com os acertos. Então, isso é o que a gente pode fazer. Então, a gente não precisa deixar para a hora da morte, ou para depois que a gente entra na erraticidade, ou para que a gente esteja se instruindo depois da erraticidade, não precisa lá. A gente já pode começar fazendo isso aqui desde a hora que a gente entende que isso é o certo, né? Aí ficamos de trabalhar nesta reunião de hoje a seguinte questão. 228, que se segue a 224, que foi essa sobre a instrução dos espíritos errantes. A 228 é a seguinte: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Olha só, a gente tem o hábito de achar que morreu é santo, né? Ou então a gente tem tanto medo que eles venham puxar a nossa perna aí à noite, que tem uns que nem acreditam em nada, né? Mas sim, claro, nós temos reminiscência do passado. Quantas vezes nós já desencarnamos? Várias vezes, inúmeras vezes, a gente pode nem contar.
Né? Para esse nível de evolução em que nós nos encontramos, já tivemos inúmeras encarnações aí. Ainda mais que somos espíritos falidos e falíveis, a gente se reprova, né, o tempo todo com as coisas que a gente faz. Então, com certeza, a gente já teve várias, inúmeras, vamos colocar inúmeras que a gente não pode contar mesmo. São inúmeras as encarnações pelas quais nós já passamos. Então, a gente já foi, já voltou inúmeras vezes. E qual é o problema? Qual é a tensão? Né? Qual é a dificuldade que a gente tem? A dificuldade é saber que a gente vai ter que prestar conta. Essa é a grande dificuldade, esse que é o nosso medo, né, de prestar conta daquilo que a gente faz. Por quê? Quando tem medo, às vezes, de um espírito desencarnado, a gente não tem que ter medo, né? Porque espírito desencarnado, ele não tem o corpo, ele é a mesma coisa que ele era aqui, ele só não tem um corpo. Então não tem que ficar com medo. Mas a gente tem, né? A gente tem o maior medo, né? Aí quando fala alguma coisa ruim, aí quando fala, bate na madeira, sei lá, fala, ai, que Deus o tenha, a gente morre de medo que eles venham para perto da gente, como se eles pudessem nos fazer alguma coisa, né? Quando fazem é porque a gente permite, mas não é esse o caso. Então a gente acha assim, fulano morreu, mas ele era boa gente, né? Às vezes ele não era, não. Às vezes ele era uma pessoa que a gente nem gostava, mas a gente quer achar que ele é boa gente, para que ele, falando assim, ele se mantenha à distância. É uma bobagem, né? Uma besteira sem tamanho. Os espíritos, ao desencarnarem, eles continuam como eles são. Ninguém vira santo porque morreu. Ninguém vira santinho porque desencarnou. Às vezes, quando a gente ouve isso de alguém, a gente fica meio que horrorizado assim. Né? Quando a gente fala assim, fulano morreu. Já foi tarde aquela coisa. Aí a gente fala, nossa, é a pessoa que não gostava dele falou isso. Não deve falar isso, lógico. Não porque morreu, não. É porque é desagradável, né? Está lá no Evangelho, todo aquele que disser raca do seu irmão, terá que responder por isso. E raca não é grande coisa. É aquele desentendimento, é aquele xingamento que a gente faz, né, com eles. Pois é, a gente não deve tratar ninguém mal. Não é porque está morto, porque morreu, né? Mas a gente, às vezes, não faz comentários ruins porque fica com medo. Mas que fique bem claro, ninguém vira santo porque morre. Desencarnou, vai continuar do jeitinho que era por um tempo indeterminado. Ninguém pode avaliar quando é que essa pessoa vai entender que ele estava errado, que ele não devia ter feito o que fez. Ficam muitas vezes renitentes no erro, teimosos. É por isso que a gente falou aqui já, quanto mais revoltado é o espírito, quanto mais ele acha que ele está certo nas coisas que ele faz e não está, de acordo com a lei de Deus, mais tempo de erraticidade ele vai ter para ele aprender que ele não pode voltar para o mundo com essa cabeça. O que adianta? Né? O que adianta pegar um funcionário de uma empresa que foi suspenso porque ele cometeu um erro grave? Então, esse funcionário que deu uma despesa aí na empresa, que cometeu um erro grave, ou seja por falta de conhecimento, ou por negligência, ou imprudência, não importa o quê, ele tem que fazer uma reciclagem. Tem que afastar ele um pouquinho e falar, fulano, vamos prestar atenção, vamos fazer uma reciclagem aí. Vamos ver o que aconteceu, você não pode cometer esse erro, porque não pode fazer isso e tal. Aí ele vai para a instrução. Ele vai para a recuperação, digamos assim, para uma instrução. Então ele vai reviver todo o aprendizado dele, ele vai fazer uma reflexão, vai fazer tudo direitinho. Mas se ele achar que ele não errou, que o que ele fez foi certo, ele não vai dar importância à reciclagem, à instrução, ele vai ficar com o pensamento dele, as instruções vão entrar para um ouvido e sair pelo outro. Então, se o instrutor perceber que ele não reconhece o erro que ele teve, ele não volta para aquilo lá. Ele não volta para aquela tarefa, porque ele vai cometer o mesmo erro. Ele vai fazer igual e vai dar o mesmo prejuízo ou pior. Então, ele vai ter que ser afastado dali, permanecer num grupo de instrução para ele aprender. Enquanto ele não se
convencer de que ele precisa melhorar, ele não volta. Ele vai ficar lá. É igual aluno na escola também, se recusa a aprender, fica lá na outra série, até ele achar que ele tem que estudar, que ele tem que aprender para ele poder ser aprovado. Então, com os espíritos é a mesma coisa. Ele não se torna sábio nem santo porque o corpo dele morreu, porque ele passou para a dimensão espiritual. Ele continua sendo quem ele é. Aí, quando ele sai daquele estado de perturbação, aí sim, ele vai começar a lembrar, fazer um balanço da vida que ele levou. Ele vai começar a relembrar as coisas. Ali ele vai fazer uma avaliação. Se ele for consciente e vir que ele errou, ele começa já a fazer as escolhas dele para a próxima encarnação. Se ele continuar achando que ele está certo, é igual aquele irmão que quando está obsidiando alguém, perturbando a vida de alguém, que ele vem à reunião mediúnica, trazido pelos espíritos para ele ser instruído, para ele ser socorrido, porque eles também precisam ser socorridos, não é só aquele que está sendo importunado por eles, porque quem está sendo importunado é porque abriu porta, é porque tem alguma sintonia, senão o outro não estaria ali. Então a gente não tem que só culpar aquele que dizem obsessor, né? Ah, aquele obsessor está estragando a minha vida. Não, ele não está estragando a sua vida. Ele está no seu campo energético porque você está em sintonia com ele. Senão ele não estaria ali. Ele tem razões para isso? Pode ter. Ele tem que entender que essas razões só ele está vendo e são razões que não são verdadeiras no contexto universal, porque ninguém passa aquilo que não tem que passar. Mas ele precisa entender isso. Mas quantos vêm aqui e durante o processo de doutrinação dele, ele fica repetindo que o outro fez por merecer, que o outro é culpado, que ele fez muito certo, que ele vai continuar fazendo. Ele não se convence que ele está errado. Ele acha que ele está certo. Fazer o que ele está fazendo, perturbar a vida do outro. Ah, mas ele me deve. Bom, isso é coisas que vão se resolver. Aquele que encarnou, ele está aqui numa nova chance para ele resgatar o passado delituoso dele. Né? Então, se ele não estiver em sintonia, nada vai perturbar, em sintonia ruim, nada vai perturbar a vida dele aqui. Ele vai seguir em frente usando ou para o bem ou para o mal o livre-arbítrio dele, resolvendo as questões ou acumulando dívidas, isso vai depender dele. Mas se ele não estiver bem sintonizado, ele vai ter sim a companhia dos outros que ficaram lá e vão perturbá-lo. Então isso é uma conexão mental, isso é sintonia. Se ele não estiver em sintonia com ele, não vai acontecer. Mas se tiver, vai. Então essas almas que permanecem achando que elas estão certas, fazendo o mal que elas estavam fazendo, essas aí, ao desencarnarem, elas vão continuar com este pensamento. Então, é o que Kardec aqui obtém dos espíritos, essa resposta assim, ó. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Eles respondem, os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Eles começam com uma frase aqui que faz a gente pensar um pouquinho se a gente está estudando de verdade, se não está apenas passando pela questão, né? Olha só que interessante isso, né? Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões. Espírito elevado tem más paixões? Né? Não é um questionamento que a gente tem que fazer? Espírito elevado tem más paixões? Só conservam as boas, né? Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Espírito elevado não é perfeito. Espírito elevado não é um espírito perfeito. Ele não é um espírito inferior
ele não é malévolo, mas ele ainda guarda algumas coisas que, em contato com os apelos dos mundos, ainda mexem com ele em algum ponto. Não a ponto de levar consigo isso, porque logo eles percebem que são coisas do mundo. Então, se os espíritos, ao encarnarem, se tornam almas encarnadas, eles vão conviver com os apelos mundanos, principalmente mundos como esse nosso aí de provação e expiação. Quantos espíritos que, ao partirem da Terra, ainda se veem envolvidos com algumas coisas relativas ao mundo, e não eram pessoas ruins, não eram pessoas más. No livro Voltei, eu não me lembro muito bem qual é a passagem, mas eu me lembro que eu li isso na época, há muitos anos, uma alma encarnada aqui, que ele era até presidente da federação. Ele era uma pessoa totalmente do bem. Ele fazia o bem às pessoas. Ele era uma alma muito boa. Ele fazia caridade. Ele chegou a ser alguma coisa da federação, não sei se foi presidente, não me lembro muito bem. Irmão Jacó, o nome dele. Eu uso esse exemplo por causa de quem ele foi aqui e como ele era bom aqui. Era uma pessoa que só fazia o bem, fazia muito bem. Tanto ele era tão bom que ele conta essa passagem dele, dizendo que ele foi recebido pela filha que já tinha desencarnado. Outros espíritos muito bons vieram ajudá-lo na passagem dele. Mas quando ele se viu na dimensão espiritual, ele achava estranho que ele era um espírito tão bom, né, tão já fora da inferioridade, que ele ficou junto com os outros espíritos mais elevados do que ele, mas ele já podia estar perto deles, inclusive da própria filha, que já tinha se demonstrado ser um espírito mais elevado. Mas na hora da oração, na hora da prece, quando eles entravam em prece, ele conta que todos parece que se iluminavam um pouco. Ele não tinha nada de iluminação, nada. E de vez em quando, o que acontecia com ele? Ele se pegava com um cigarro entre os dedos. Ele visualizava aquele cigarro entre os dedos dele, que era a única coisa, o único grande vício dele. Ele fumou. Ele fumava na época. Numa época, depois não, mas numa época da vida dele, ele chegou a fumar. E foi difícil para ele conta isso. Então, aquele cigarro aparecia ali como? Né? Porque aquela inferioridade ainda estava no campo energético, no campo mental dele. Ele, sem querer, plasmava aquilo. E ele sentia uma vergonha, mas logo aquilo sumia. Ele sentia vergonha disso. Ele não precisava mais daquilo, ele sabia disso, mas ainda acontecia com ele. Ele não conseguiu se libertar desse quando ele passou para a dimensão espiritual. Aquilo ainda ficou forte nele. E aí, logo depois também cessou, mas ele chegou a ter essa experiência. E isso, ele se envergonhava muito disso. Então, quando os espíritos, enquanto eles não se tornam espíritos puros, né, espíritos aperfeiçoados e tudo, sempre vai haver alguma coisa que vai demonstrar um pouquinho assim de alguma paixão que eles ainda possam carregar. E isso faz parte do processo evolutivo da alma, né? Então, esses espíritos elevados, ao perderem seu invólucro, deixam as más paixões, porque esses espíritos mais elevados, eles já entenderam que eles não precisam de nada daqui. Então, aquilo que não eram paixões que valiam a pena passear com eles para a dimensão espiritual, seguir com eles, por quê? Porque não tem valor lá. O que tem valor para a gente na dimensão material não vai ter o mesmo valor na dimensão espiritual.
Então, os espíritos podem ter o que for quando reencarnam, que se tornam almas, podem ter o dinheiro que for, podem ter as paixões que forem, eles podem viver como pessoas no mundo. Aliás, Herculano Pires escreveu um livro sobre o homem no mundo, falando que o homem no mundo, ele não tem que ser santo, nenhum não tem santo aqui. Eles não são santinhos aqui encarnados nesse mundo, mas sofrem realmente os apelos dos mundos, da inferioridade ainda desse mundo. E muitas vezes, algumas paixões que deparam, elas os afetam ainda. Mas ao saírem da dimensão material para a espiritual, eles deixam isso para trás. Porque eles sabem que aquilo ali não vai servir para nada. Eles já entenderam isso. Então, elas ainda podem existir, mas eles não carregam porque eles já entenderam. E quem carrega, como no caso desse irmão Jacó, que é um pseudônimo para o nome dele de verdade, quando carregam, imediatamente aquilo ali vai se desfazer. Mas ele ainda tinha uma fixação naquilo ali e plasmava de vez em quando e se sentia envergonhado com isso, né? Então, a gente vai entendendo isso, que a gente passa por isso aqui, às vezes não vê. Olha, eu confesso que eu já passei várias vezes por essa questão, nem sei quantas, e nunca tinha deparado com isso aqui como hoje de manhã. Hoje de manhã, na hora que eu olhei, eu falei, ué, gente, mas espírito elevado tem mais paixões para poder deixar para trás? Porque na minha ideia não teriam, mas aí a gente vai no arquivo mental da gente, e aqui os estudos que a gente já vem fazendo há tanto tempo respondem perfeitamente isso aqui para nós, né? Não são espíritos perfeitos. Enquanto o espírito não se torna perfeito, esses espíritos elevados aqui ainda são errantes. Porque o que diferencia um espírito errante é só não ter corpo? Não, a gente já passou por essa questão. Os superiores e perfeitos não são errantes porque eles não precisam mais de reencarnar, são os puros. Eles não precisam mais de reencarnar. Então, esses não são errantes. Eles são puros, mas os elevados não são puros. Eles ainda precisam reencarnar. São espíritos errantes. Não são puros. Só o espírito puro não é errante. Já os inferiores conservam, pois, de outra maneira, pertenceriam à primeira ordem dos espíritos puros ou elevados. Aí Kardec pergunta na 29, por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonaram as suas más paixões desde que vêm os seus inconvenientes? Porque eles sabem. Esse é o nosso medo de desencarnar, de entrar na dimensão espiritual, porque a gente sabe o que nos espera. A gente sabe que a gente tem que ser bom, porque o único objetivo da vida, tá no livro dos Espíritos, é fazer o bem. Porque a gente reencarna para evoluir. Se a gente está encarnando para evoluir, a gente tem que fazer o bem. Porque senão a gente não vai evoluir naquilo ali. Então a gente sabe disso. Então, a gente sabe também quando não é bom. A gente sabe quando a gente está tomando uma atitude que nos convém, que sabe que não deveria, mas a gente faz. Aí que está. Aí essa prestação de conta, depois que a gente entra na dimensão espiritual, que aqui é fácil. É como botar uma touquinha na cabeça e pronto. Ah, vou tapar isso aí. Mas não tapa. Tapa agora, né? Quando a gente faz show pensamento, da mesma maneira que a gente expulsa um pensamento ruim que a gente tem, e muitas vezes a gente faz isso, a gente expulsa o bom também. Quando a gente quer fazer alguma coisa, vem aquela voz da consciência assim, fulano, faz isso, fulano, isso não está certo. Aí a gente, depois eu penso nisso. Aí vai e faz, porque nos convém. Então essas coisas, quando a gente está encarnado, a gente não se importa tanto. Mas tudo isso vai vir, porque nada, não há nenhuma atitude nossa que fique perdida. Nada fica sem resposta nessa vida. Então a gente vai ter que responder por cada coisa que a gente está fazendo aqui. Não resta dúvida. Ah, mas responder para quem? Para a gente mesmo. Porque Deus nos conhece muito bem.
Eles sabem do que a gente é capaz e do que a gente não é. Então, nós não vamos responder para Deus, ele já nos conhece, ele já sabe muito bem. Nós vamos responder para nós mesmos, para a nossa consciência. Porque o tribunal é a nossa consciência, não é Deus, nem vai estar lá ninguém lá com o dedo esticado para ninguém. Quando a gente entra na dimensão espiritual, que a gente começa a fazer o balanço, fala, poxa, como que eu fui fazer isso? Igualzinho à noite. Às vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa, e na hora, às vezes até acontece na hora, a gente pede até desculpa e fala, ai, não foi isso que eu quis dizer, mas disse, né? E daí? Mas aí, às vezes, a gente nem percebe na hora de deitar, fazer o que Santo Agostinho falou para fazer, né? Eu não sei se foi Santo Agostinho ou São Luís, um dos dois. Não importa, contanto que seja, né, bom. Então, ele falava assim, quando eu ia dormir, fazia o que eu fazia na Terra, né? Quando eu ia dormir, fazia uma avaliação, uma reflexão sobre toda a minha vida naquele dia, todas as minhas atitudes, se eu não magoei ninguém, se eu fiz tudo de acordo, se eu fiz tudo que tinha que ter feito. Então, aí, naquele momento ali, a gente vai lembrar daquela bobagem que a gente falou para aquela pessoa. Aí a gente vai falar, meu Deus, eu não podia ter falado isso para fulano. Fulano não merecia ouvir isso. Olha aí o arrependimento que dá, o remorso que dá. Porque a gente é inferior. A gente precisa aceitar isso, né? Tem que domar, mas a gente ainda faz essa bobagem. E depois dá uma dor no coração, que é a dor moral. Essa dor moral, ela é horrível. Porque não tem nada que passe. Quando a gente tem uma dorzinha de cabeça, toma um remedinho, melhora e tal, mas dor moral não adianta. E por mais que a gente encontre a pessoa no dia seguinte e fala, fulano, me desculpa, a gente se ajoelha na frente da pessoa e pede perdão. A pessoa, mas eu nem estava pensando nisso. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando que a pessoa, você falou isso mesmo, acho que eu nem ouvi. E ela estava certa, não foi porque ela ouviu e estava querendo me consolar, não. Ela falou, olha, eu acho que eu não prestei atenção nisso aí, não, porque eu não entendi dessa maneira. Aí eu falei, olha, mas eu falei dessa maneira. Me perdoa. Uma besteira, né? Aí, agora, ela que nem estava aí, nem estava pensando nisso, mas não foi o suficiente para mim. Porque eu fiquei me culpando, toda vez que eu olhava para ela, eu pensava, meu Deus, como eu pude falar isso para aquela pessoa. Como eu pude fazer isso, né? Olha que dor moral. E aí fui tentando fazer o meu melhor, claro, né? Porque também não teve consequência não, assim, tanto que ela nem lembrou. Eu não sei, eu já falei aqui para vocês isso, esse filme. Eu acho que eu não vou nem lembrar do nome dele, que já tem tanto tempo. É um filme em que 4 médicos, vocês vão lembrar e vão me dizer se alguém já viu aí, vai lembrar. São 4 médicos residentes que queriam saber o que acontece depois da morte. Magui, você sabe esse nome? Qual é? Hã? O nome? Linha Mortal. Eu viro craque nisso também. É por isso que eu gosto dessa turma, adoro. Quando a gente fala, tem sempre alguém ali, ó, para ajudar, né? Gente, esse Linha Mortal, quem não viu ainda, precisa ver. É sensacional. Por que acontece isso? Isso que eu estou falando aqui. Esse grupo, eles querem saber o que acontece depois da morte. Como eles são residentes, médicos residentes, eles conseguem tomar a droga, aplicar a droga, ela é venosa. Eles conseguem fazer e eles preparam tudo com aparelhos para trazer a pessoa de volta na hora H. E tem um deles, um dos médicos, quando ele se vê fora do corpo, ele começa a lembrar de coisas que ele fez na infância. Veja bem, na infância. Ele não era adulto, ele era criança. Mas foi uma coisa que
estava na mente dele, ele viu que era errado, mas talvez ele não tinha nem se convencido ainda que aquilo era errado, mas ali naquele momento ele viu que aquilo era um erro. Então aquilo começa a atormentar ele fora da matéria. Ele estava desligado do corpo, porque ele estava clinicamente morto, ele estava ali, né, totalmente fora do corpo, sendo mantido, o coração estava parado. Então ele sai e passa por experiências que ele fica desesperado e atormentado. Quando ele retorna, ele quer encontrar aquela menina. Foi uma menina da escola, que ele fez uma coisa com ela lá, e ela não lembrava. Olha que interessante. Quando ele acha, ela já está casada, porque isso aconteceu na infância. Ela tinha uma filha, ela estava casada. Quando ele chega, que ele se identifica, que ela também nem reconheceu ele assim, né? Aí que ele comenta isso, ela nem lembrava daquilo. Quer dizer, aquilo não causou nenhum problema para ela não lembrava, e ele pedia perdão. Ela falou, eu te perdoo, mas eu nem lembro disso. Olha, que não precisa do outro nos acusar para a gente se atormentar. Basta que a gente não reconheça aquela atitude como lícita, como uma atitude dentro das leis de Deus. Ele não reconheceu. Quando ele se viu fora do corpo, ele se reprovou. Então é isso que acontece com a alma quando ela desencarna. Esse é o medo da morte. É por isso que a gente tem medo de morrer. A gente sabe como é que é. Morrer não dói. Não dói. Os espíritos já cansaram de dizer morrer não dói. O que dói é a parte física quando tem alguma dor. Diz que a dor do infarto ela é grande. Mas ele diz que é rápida e morreu. O processo de morte não dói. É a doença que você carrega que faz você sofrer. Mas isso aí é uma questão kármica, né? É uma questão de resgate de dívida mesmo do passado. Ou por causas atuais. Porque a gente tem causas anteriores e causas atuais. A gente tem muita mania de falar assim, está sofrendo, está pagando um karma do passado. Às vezes não é do passado, não. Às vezes é dessa vida mesmo. Porque a gente tem causas anteriores e causas atuais. Quantas vezes, né, um médico chega para a pessoa e fala assim, fulano, para de ter essa atitude que você tem, porque você vai ficar doente. Eu já fiz 2 palestras aqui sobre doenças e doentes. A outra, sou doente porque tenho doença ou tenho doença porque sou doente? São 2 e que mostram como nós adoecemos por causa das nossas atitudes. Nós podemos morrer por causa de uma intransigência, por causa de uma incompreensão, de uma raiva, que a gente pode se intoxicar tanto com aquela raiva e fazer um trombo, ou impedir uma circulação e ter um AVC. Né? Eu tenho uma pessoa na família que eu, quando preciso falar uma coisa, eu tenho medo. Eu falo, calma, não precisa ficar nervoso, não. Fica calma, é uma bobagem. Mas aí a pessoa já começa, né? Porque se... Olha, aliás, já não está mais nesse mundo. Porque senão... Olha, ficava vermelha, parecia que ia morrer na hora que você falava alguma coisa que contrariava. Ia subindo uma coisa, ficava vermelha. Eu falei, um dia ainda morre na minha frente. E eu vou ter um troço também vendo isso, né? Então, olha só, a gente pode morrer antecipadamente de uma hora dessa? Claro que pode. Claro que pode. Então, quantas vezes o médico fala, fulano, segue essas instruções que eu estou te falando, não faz essa, não age dessa maneira, não leva a sua vida assim, não. Cuida da sua alimentação, né? Cuida da sua... Hoje eu assisti um pedacinho, mas não deu para ver, que eu tinha que fazer revisão disso aqui ainda, de uma live com a Leda Nagli, em que um médico estava falando para ela, ele não sei nem qual é a cadeira dele, a especialidade dele, mas ele leva, né, ele escreveu até um livro, depois eu vou voltar lá para ver se eu consigo assistir, que eu achei até interessante, mas tem que procurar, nem sei se eu vou achar, porque eu não tenho muitos dados. Mas uma coisa eu ouvi, porque foi o pedacinho que eu consegui ouvir, ela falando assim, doutor, mas como que a gente pode... se livrar de doenças ou evitar doenças? Ele falou assim, segundo
seguindo o mapa. Ela falou, mas que mapa? O que é isso? É uma sigla que ele estabeleceu para que a gente tenha saúde. Mapa, M, movimento, A, alimentação e P, pensamento. Então, movimento, alimentação e pensamento, no bem, positivo, é uma fórmula perfeita para que a gente não tenha doenças. Então, alimentação boa, né, que ele botou uma siglazinha só, mas ele explicou. No livro dele ele explica. Então, movimento, a pessoa estabelecer movimento. Ele falou que quem não pode fazer grandes movimentos, se der 10.000 passos por dia, tá bom. É facílimo. Ele falou que é. Ele falou que dentro da casa dele, 10.000. Não, 10.000. Ele falou que a gente não tem ideia de como que a gente anda. Ele falou que dentro da casa dele, que ele não podia sair tudo, ele leva isso muito a sério, ele conseguiu fazer 7.000 passos. Dentro da casa dele. Ele tem um contadorzinho que ele deixa. Quando ele viu, ele já estava com 7.000 passos. Um degrau, ele falou que um degrau que a gente suba corresponde a 3 passos. Um degrau. Então tem essas coisas. Depois eu vou escutar isso que eu achei interessante. Então ele falou, movimento, não precisa ficar lá levantando peso, morrendo. Não, anda. 10.000 passos. Ele falou que 10.000 é mais complicado, mas as pessoas chegam lá. Mas ele falou assim, de 5 a 7.000 passos por dia já está muito bom. A pessoa fazer. E ela andando dentro de casa, ela faz. Levanta para beber uma água, evita controle remoto, vai lá na televisão, muda lá, levanta, anda, não fica pedindo. Ele é engraçado até, ele era jovem. Alimentação boa. Que é a alimentação? A alimentação que a gente tinha. Quem tem parente na roça e viveu um pouco em sítios e tudo, é aquela lá. Nada que se compre nos supermercados embrulhado, empacotado. Tudo feito. Vai lá na hortinha, pega lá, faz saladas, come carne, claro, pode sim. Mas coisas, né, alimentação mediterrânea, ele falou assim. E o principal de tudo, não adianta você fazer nada disso e não pensar bem. Ele falou, o P tinha que vir até na frente. Ele tinha postos diferentes. PAN, mas não deu muito certo essa sigla, ele botou MAP, o mapa a ser seguido. Aí o pensamento no bem. Então, quantas vezes o nosso pensamento faz a gente criar doença, ter doença e sofrer. Aí, quando chega na erraticidade, essa alma vai cheia de problema para lá, porque era doença que ela não tinha que ter, ela não veio para o mundo para ter aquela doença. Ela apanhou aquela doença por causas atuais, mau comportamento, excessos de toda ordem. Então, ninguém precisa ficar doente por causas atuais. A gente só tem que aguentar as doenças por causas anteriores, que essa é passado, essa não dá mais para medir, para mudar nada. Essa já está definida. Mas a de hoje, a da atualidade da nossa encarnação, é só a gente não fazer bobagem. Seguir a natureza, comer direitinho, comer só o que satisfaz, não precisa comer muito, né? Tomar água, todo mundo tem que tomar água, todo mundo sabe disso, mas eu falo por mim, faço muita coisa errada que não devia fazer. Então, se eu adquirir uma doença, depois, com certeza, eu vou me arrepender muito. Porque se eu posso evitar, eu tenho que evitar. Cada um de nós tem que evitar o que faz mal, não é? Então, para a gente entrar na erraticidade, a gente vai entrar como a gente é. Não é porque a gente morreu que virou sábio e virou bonzinho. Não. Vamos continuar do jeitinho que a gente é, até que a gente entenda que não pode continuar assim, né? Porque os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam assim, então, as suas más paixões, já que eles veem as coisas, né?
vem a felicidade dos justos. E eles escrevem o seguinte: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que ao deixá-lo perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. Veja bem, ele está desprendido do corpo, ele não está desprendido da vida que ele tinha, das preferências e dos desejos que ele tinha. Vamos separar essa questão aí, né? É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Então ele pode ver a felicidade do justo por poucos momentos, porque ele não consegue fixar sua atenção nisso, porque ele não tem sintonia com aquele bem. Ele tem sintonia com as coisas que ele gosta de fazer. Então ele está em outro grupo. Ele está no grupo que se sintoniza com ele. Mas ele consegue, por desejos de melhorar, ele consegue entrever, mas não permanece. Então ele fica naquela situação, naquele desespero. Olha, a gente está num mundo que está uma selva terrível, né? Uma coisa braba, as pessoas não estão se importando com os outros. Os seres humanos estão sendo coisificados. Está todo mundo virando uma coisa. Você não se importa. Se a pessoa não tem poder, não tem influência, é uma coisa. O desrespeito é grande em todos os setores, principalmente nos setores públicos. É um desrespeito horrível. É como se a pessoa fosse uma coisa. Um papel que você amassa e joga fora. Né? Que você descarta. Uma coisa que não está boa, estragou, joga fora, descarta. Então a gente está... Quem faz esse tipo de coisa, quem tem essa atitude desumana, quem tem essa falta de empatia, quem faz o mal, quem prejudica as pessoas, e a gente está num momento da Terra onde isso tudo está por cima da água. Não tem nada lá no fundo escondido, está na superfície. A máscara de todo mundo caiu, só essa aqui que veio para cá, ó. Porque a máscara de verdade, essa caiu, tá? Essa caiu. Então as pessoas não se importam mais. Verniz social não tem, até que é bom mesmo não ter, né? Porque verniz social é aquela peça que o dourado é só superficial, que você deu um baque, aparece o que ele é de verdade, né? Não é uma peça valiosa, né? Só era pintada. Então a gente está vendo as pessoas desse jeito. É uma corrida atrás de bem material, de poder e de riqueza. A Terra está num momento terrível para se observar, mas maravilhoso para se viver. Vocês devem estar pensando, ah, meu Deus, aquela gorda é doida. É doida, porque é bom viver isso aí? Claro que é. É uma escola maravilhosa. A gente aprende muito mais com as pessoas o que não fazer do que o que fazer. Porque o que não fazer é aquilo que nos incomoda. E o bem, a gente acha que é obrigação do céu, né? E o mal nos incomoda, porque nos espeta. O bem nos acaricia. O bem faz carinho. O bem aquece o coração. Mas o mal espeta e nos gela. Esse nos incomoda. Então a gente aprende muito mais com as pessoas quando elas fazem o que não devem fazer, que a gente vê que não deve fazer, porque o espinho está espetando aqui, como Paulo falou, o espinho na carne, que a gente só aprende quando o espinho espeta na nossa carne. Então a gente aprende muito mais com as pessoas o que não deve fazer do que o que deve.
Porque o que deve a gente não observa tanto. É presente do céu, é obrigação do outro me tratar bem. Então, ó, a gente não vê nada. O dia que a pessoa não faz o que é certo, aquilo nos incomoda tanto que nos desperta. Então, esse momento é maravilhoso, porque o que mais nós estamos vendo aí é o que a gente não deve fazer. Porque está nos incomodando, está nos afetando, está nos prejudicando e vai continuar, né? Então isso, se a gente tem essa índole, a gente já começou a melhorar ela. Porque está vendo o que está acontecendo. Está vendo o sofrimento que muitos estão passando por conta da ação de poucos. Ah, então é injustiça? Ora, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes. Não tem um canto dessa terra que não tenha injustiça. É um planeta de provação e expiação. Ah, mas e aí? Como é conciliar a justiça de Deus? A injustiça está ali. Mas não tem nenhum injustiçado sofrendo essa injustiça. Porque todos que estão sofrendo e estão se achando injustiçados, estão resgatando um passado. Então não há injustiçado, há injustiça. Injustiçado não. Né? Tanto que tem uns que passam, outros não. Então a gente passa o que a gente pediu para passar, o que a gente escolheu para que a gente possa resgatar um passado nosso, onde a gente fez igual ou pior. Às vezes Deus é tão misericordioso que nem nos cobra igualzinho. Tem gente que fala assim, é a pena de talião. Não é não. Se Deus nos aplicasse a pena de talião, a gente estava perdido. Porque o que é a pena de talião? É a pena pelo semelhante, é olho por olho e dente por dente. Mas Deus não faz isso com a gente. Ele não dá, ele não aplica a pena de talião. Ele não faz a gente passar a mesma coisa. Há uma série de possibilidades para a gente resgatar. Se eu dei um tiro no coração de alguém, lesionei o coração de alguém, eu então tenho que reencarnar para sofrer também, seja de quem for, um tiro no coração para que eu possa resgatar o meu passado delituoso? Isso seria a pena de talião. Olho por olho e dente por dente. Mas eu não preciso de receber também uma bala no meu coração de alguém sendo instrumento para o mal para que isso viesse a acontecer comigo e responderia por isso, mas não. Entre tantas possibilidades de eu fazer esse resgate, tem uma linda e maravilhosa que eu posso ter escolhido para isso, para resgatar isso. Eu venho para o mundo, eu me torno um grande médico, cardiologista, e vou curar o coração das pessoas. E vou operar as pessoas. Eu vou resgatar o que fiz. Né? Principalmente se eu for aquele médico que se entrega para isso. Né? Então, olha só. Gente, Deus é misericordioso. É nosso Pai amoroso. Seja qual for o nosso sofrimento, por pior que ele seja, tenham certeza, é a melhor escolha que Deus poderia fazer para nós. É a mais leve, é a mais consoladora, é a mais fácil de aguentar. Porque nós nunca fomos melhores do que somos hoje. A gente não é boa bisca, não. A gente já fez muita besteira. Eu sempre gosto de lembrar Zé falando, a gente está muito mais para o perfume da carne, do cheiro da carne de porco, do que para o perfume das rosas. Muito mais para Hitler do que para São Francisco de Assis. E é verdade. Mas Deus é nosso Pai. Ele ama tanto o verme na terra, quanto ama aquele que o representa junto ao verme. Então, não vamos esquecer disso. Eu li essa frase e me apaixonei por ela. Vamos confiar na providência
mas precisamos fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não pode requerer o recurso da providência. Muita paz para todos.